Então, hoje um profissional, ele é exigido para ele ter o artigo na mão e o pé na bosta, né? Ele tem que estar lá no campo, ele tem que saber como que aquilo que está na mão dele pode ser aplicado, se faz sentido ou não. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast, sejam bem-vindos a mais um dos episódios da série Os Pilares do Rumen. Para você que ainda não sabia, a gente está gravando uma série com 5 episódios aí fundamentais para quem deseja aprofundar os conhecimentos aí no mundo do rumen. Caso você não tenha visto os outros episódios, eles estarão todos aqui no canal ou no YouTube em uma playlist com esse mesmo nome, dos 5 Pilares do Rumen. E deixem seus comentários, suas sugestões de temas, de convidados, e aproveitem muito o episódio. No episódio de hoje, eu vou conversar com a voz por trás do Rumencast, Dr. Tomer Durman. Seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Bom demais estar falando sobre o rumen, né, num podcast que tem esse objetivo. Que joia. Tomer, acredito que a maioria do pessoal deve te conhecer já, mas para nós introduzir aqui você aos novos ouvintes, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse aí quando que foi a primeira vez que tu viu uma vaca, se foi na tua infância, se foi na tua juventude, e quando que surgiu esse amor pelo rumen, pelos ruminantes, que te levou a trabalhar hoje com essa espécie, vamos dizer assim. Não, bom demais. Então, meu nome não é comum aqui no Brasil, né? Não tem muitos que não conhecem nenhum Tomer no Brasil, mas eu sou natural de Israel, nasci lá e vivi pouca parte da infância lá. Minha mãe é brasileira e trouxe a gente para o Brasil. Lá onde eu nasci é um kibbutz, que para quem não conhece o que é um kibbutz, é como se fosse uma cooperativa. Então, só que as pessoas moram lá, então as pessoas trabalham lá, moram na cooperativa. E lá tinha produção de leite, né? Destino ou não, mas meus pais não trabalhavam diretamente com isso, então o meu contato era quando eu ia ali perto das vacas, mas nada muito próximo. Eu fiz medicina veterinária na graduação, né? E desde o final do primeiro ano entrei para fazer estágio num laboratório de nutrição animal. Professor Michael Neumann, em Guarapuava, Paraná. E ali era vivenciar o tempo todo, tanto a parte de análise laboratorial, ficar o dia inteiro, às vezes, fazendo análise, às vezes, lá na unidade experimental, estourava uma cerca, vai lá arrumar a cerca, escapa um boi, vai buscar e tira a silagem para vaca e volta. Foi, assim, uma experiência bem imersiva, que eu comecei a realmente ter um contato mais diário com ruminantes e ali desde o primeiro ano já falei, é com isso aqui que eu quero trabalhar. E com o passar dos anos, me mantive nesse mesmo laboratório até o final da faculdade. Então, a minha experiência dentro da faculdade foi aumentando ali e foi me dando curiosidade de conhecer um pouco mais de animais de vaca. E aí, com produção de leite, é um negócio que sempre chamou muita atenção. E aí eu pensei assim, lá em Israel, eu ouvi falar que a maior produção vaca ano do mundo, né, a produção dentro de uma lactação, a maior do mundo é de Israel. Aí eu ficava pensando, falei, Israel, pelo que eu lembro de geografia, fica no meio do deserto, né? Se a gente for pensar em animais que vivem bem no deserto, vaca de leite geralmente não vem na cabeça, né? Aí vi um camelo, cobra, máximo uma cabra. Mas eu falei assim, alguma coisa esses caras estão fazendo diferente, né? Para ter a maior produção do mundo lá. Foi aí que eu fui para lá para trabalhar imersivamente dentro de uma fazenda leiteira de lá, também numa unidade experimental. E aí já iniciei a parte de pesquisa também, um laboratório de microbiologia do rumen. E aí juntei tudo que eu mais gostava, porque eu passava muito tempo com os animais, mas também passava muito tempo no laboratório e fazendo pesquisas especificamente com rumen. E aí esse tema rumen me chamou muita atenção, vi que é um planeta à parte de micro-organismos ali que interagem entre eles, interagem com o animal. Até um dos resultados de pesquisa que a gente publicou lá
é mostrando que o animal interage com a sua microbiota. Então, se você pegar líquido ruminal da vaca A e passar para a vaca B, né, a vaca provavelmente vai voltar à sua microbiota original. Então, os estudos com rumen me chamaram a atenção e só foi aumentando a vontade de estudar com isso. Fiz mestrado na área de nutrição animal, bovinocultura. O doutorado, descobri um laboratório no Reino Unido, a professora Sharon Hughes, que hoje é uma das mais bem reconhecidas microbiologistas do mundo. Tive o privilégio de conhecer ela, trocar uma ideia quando ela veio para o Brasil e, e consegui fazer meu projeto de pesquisa do doutorado lá no laboratório dela. Então, fui lá para o Reino Unido por meados de 2016 e retornei ao Brasil em 2018. Fiz um pós-doutorado em microbiologia do rumen também, ciência do rumen. E aí comecei já a linkar um pouco da pesquisa com o campo. Entrei num projeto de dar curso para produtores de leite. E aí eu falei assim, eu pesquisei tanto a ciência, mas percebi que os produtores mesmo não tinham tanto acesso assim aos artigos, às tecnologias de desenvolvimento científico. Falei, por que não levar isso para o campo? E aí começou essa vontade de levar a ciência para o campo e a vontade de continuar trabalhando com isso. Então, desde o meu primeiro contato, foi na faculdade mesmo, não tenho histórico de família de agricultores, mas falei, vamos estudar e aprender um pouco mais sobre isso. E hoje em dia é apaixonante, a gente vive a profissão. Que demais, que história bacana aí, Tomer. E você falou numa coisa que também é um dos projetos aqui um dos motivos do porquê nasceu o podcast, que é aproximar, tentar aproximar, fazer, contribuir da nossa forma, de algum jeito que os artigos ou o conhecimento científico não fique preso com quem lê esse artigo para publicar um novo artigo e publicar um novo artigo e às vezes não chega lá na ponta, que é como se diz no produtor rural. O tema da nossa conversa aqui hoje, Tomer, é a fisiologia do rumen. Então, se a gente pegar na etimologia da palavra, a fisiologia estuda o funcionamento ou como que é a função e o funcionamento de algum sistema. E esse sistema, esse mundo que a gente escolheu para falar hoje, que tem bastante coisa, vai ser o rumen. E acredito que para nós, o objetivo não é aqui esgotar o tema, mas para nós começar falando da função do rumen, por que não começar com os pequenos, com os ruminantes que ainda não são ruminantes adultos, vamos dizer assim, os bezerros. Logo que nascem, eles podem ser considerados ruminantes ou eles ainda não têm a função de um ruminante plenamente estabelecido? O que a gente pode construir em cima disso, Tomer? Sabe que essa é uma ótima pergunta, porque assim, o animal, quando ele nasce, né, o ruminante, ele tem todo o desenho digestivo dele muito diferente da vaca adulta. Então, assim, na primeira semana de vida, os primeiros dias, o principal órgão ali responsável pela digestão é o abomaso, tá? A gente vai conversar o porquê que ele é tão importante, né? A gente tem um desvio de rota aí de ingestão, que o alimento vai direto para o abomaso. E o rumen toma mais ou menos parte de 25% em tamanho de órgão, né? Mas ele tá ali. Tem muitos conceitos antigos que chamavam os bezerros de monogástricos, né? Falando assim, o animal, quando ele ainda é um monogástrico, aí você tem o desenvolvimento do rumen aos poucos. E não, o rumen já está ali desde o dia 1. Então, o conceito correto é chamar esses animais de pré-ruminante. Então, assim, o rumen já está ali, a microbiota ruminal já está em desenvolvimento, existem estratégias de manejo dos animais jovens ali, das bezerras, que a gente precisa fazer desde os primeiros dias de vida, pensando já no rumen, já na microbiota, tá? Que é o consumo de concentrado, o consumo de água, principalmente, água fresca, água de qualidade, que faz muito sentido para eu ter um rumen mais eficiente lá na frente. Então, no começo aí, o animal é considerado um pré-ruminante. Aí com 12 semanas, mais ou menos na metade do processo de aleitamento, né, num processo tradicional que iria até os 90 dias,
o rumen já toma 65, 70% do tamanho ali do órgão em comparação ao abomaso. Então, o abomaso vai tomar ali 20%. E a participação do abomaso vai diminuindo porque os processos fermentativos vão acontecendo com mais intensidade. Então, uma vaca adulta tem a participação do abomaso aí de 8%. Então, a principal função do animal adulto vai estar vindo via rumen, diferente do animal jovem que vai ser um pré-ruminante, mas nunca um monogástrico. Exato. E esse animal jovem, Tomer, tem até algumas discussões se ele já nasce com os micro-organismos ou não. Eu sei que às vezes é um debate entre alguns pesquisadores, tem alguns que dizem que o animal já nasce com alguma carga microbiana, com alguma microbiota estabelecida, outros dizem que não passa nada entre a placenta. Enfim, eu queria saber um pouco tua opinião nisso, mas vamos dizer, a principal forma de estabelecimento dos micro-organismos ali, das bactérias, dos fungos e dos protozoários, é com o contato com o ambiente, é com o contato com a mãe, né? Exatamente. Então, assim, tem os estudos mais clássicos apontavam como o rumen nascendo estéril, né, sem bactérias, e aos poucos esse animal iria estar captando essa microbiota do ambiente. E tem estudos tentando mostrar quando que a primeira bactéria de fato entra ali, e tem até estudos que já conseguiram comprovar a existência de algumas espécies antes mesmo da bezerra sair do útero da mãe. Então, assim, quanto mais a gente evolui na detecção genômica dos micro-organismos, mais a gente consegue ter uma nova ideia sobre como que isso acontece, né? Bem no passado, tinha pouquíssimos micro-organismos que a gente conseguia de fato detectar, cultivar, e hoje em dia a gente analisa o genoma de uma bactéria e a gente vai conhecendo mais e mais espécies, fica um pouco mais prático de a gente saber. Lá no Instituto Volcani Center, que é onde eu trabalhava em Israel, eles fizeram um dos primeiros trabalhos com fazer a genômica ruminal, de micro-organismo ruminal, desde o dia zero, nasceu ali, já fazia uma coleta de líquido que estaria dentro do rumen e iria evoluir isso até a fase adulta para entender como que se evolui essa população microbiana. E assim, é muito variado de animal para animal, porque parte dessa microbiota pode vir do canal vaginal, ali quando a bezerrinha está nascendo, ela nasce com as duas patas para frente, e todo esse contato ali já da boca do animal já pode vir alguma cepa para colonizar o rumen. Parte importante vai estar no contato com o teto, quando essa bezerrinha for ali tentar dar as primeiras mamadas, esse animal já vai ter contato. Geralmente esse teto não está estéril, né? Vai ter ali um pouco de sujidade de fezes, um pouco de sujidade do ambiente. Então essas bactérias também poderiam, em partes assim, poderem estar sendo direcionadas a modular alguma coisa de microbiota, principalmente intestinal, e o próprio ambiente que a bezerra nasce. Então, sabe, a bezerra nasceu e caiu ali na terra, nas fezes, ela vai estar tendo contato um pouco com aquele conteúdo, com aquele material, aquele ambiente, e isso vai deixando a população microbiana do rumen cada vez mais diversificada, mais rica. Então, assim, a variação é enorme. Por exemplo, e se uma bezerra nascer de cesárea? Aí já não teve contato com o canal vaginal. E às vezes alguém pegou ela no colo e já pôs ela na serragem ali do bezerreiro, em vez dela ter caído na baia de maternidade. Então, assim, existe uma pequena variação de ambiente, mas se subentende que faz, faz muito sentido o ambiente que o animal está, que contato que esse animal tem com micro-organismos para saber como que essa microbiota vai se estabelecer. E tem estudos mais modernos mostrando que nessa fase, nessa primeira fase que está tudo ainda se estabelecendo, você pode fazer alterações de população microbiana. Então, o pessoal pegou líquido ruminal de animais adultos, o animal nascia e colocavam lá dentro do rumen uma aplicação de líquido ruminal de vaca adulta para saber se dava para mexer alguma coisa na população microbiana. E a resposta foi que deu certo. Então, no animal adulto é muito difícil de fazer isso, mas no animal jovem dá para fazer. Então, estabelecimento de microbiota ruminal é um tema bem vasto para conversar, mas só para deixar claro aí que tem bastante coisa interessante vendo na pesquisa. Muito bom.
E dá para nós também associar com esse tema que, junto com o desenvolvimento ali da terneira, junto com o desenvolvimento do rumen, está acontecendo junto o aleitamento. Então, o rumen vai ficando funcional nessa passagem do tempo com a idade do animal, porém a gente não quer que o leite caia ali no rumen, porque a gente não quer que o leite fermente. Então, parece que a natureza aí é perfeita e instalou uma calha lá dentro ah, do, do animal para meio que drenar esse leite e que hoje a gente conhece por goteira esofágica. O que mais que a gente pode comentar sobre esse artefato aí dos ruminantes, Tomer? Não, perfeito. A goteira esofágica, ela com certeza foi uma solução anatômica perfeita para o animal jovem conseguir se nutrir, né? Porque esse leite precisava cair lá no estômago químico diretamente, que é o abomaso. Se cair no rumen, né? Você precisa que iria se diluir um monte de água, ter uma taxa de passagem um pouco mais lenta, o animal não ia conseguir se nutrir com tanta eficiência. Então, qual que foi a solução anatômica que o desenvolvimento desses animais proporcionou? Uma calha, né? O nome em inglês até é mais apropriado que em português. O português é goteira esofágica, parece que é que seria algo com um furo que ficaria gotejando, mas não. São duas dobras que elas ficam separadas entre elas e tem duas coisas que ativam muito fortemente essa calha. Tá? Então essa calha vai fechar e quando ela fecha, o conteúdo que vai passar aqui vai cair direto lá na bomase. Então imagina que aqui na frente da minha cara, e, imagina você que está só escutando o episódio, né? E na frente da tua cara tá caindo algumas gotas de água e de repente você põe as suas duas mãos para frente e fecha as duas mãos. Você vai formar uma calha e a água vai cair um pouquinho mais para frente. É exatamente isso que acontece. Então, a goteira esofágica, ela vai ser uma estrutura que vai jogar o leite um pouco mais adiante, ali já na abertura do abomaso. E aí esse leite caindo lá vai fazer a digestão química e ter uma eficiência maior, né, de não estar fermentando esse material, porque caiu no rumen, iria fermentar. Né? Então, no início do desenvolvimento do animal, isso é muito importante. Duas coisas que ativam a goteira esofágica. Primeira coisa, posição de cabeça, tá? Então, quando o animal tá fazendo, vai mamar na própria mãe, você já deve ter percebido que ela faz com a cabeça como se fosse um S. Ela abaixa um pouco a cabeça e depois levanta para se encontrar com o teto. Essa dobra de pescoço já ajuda bastante para fazer uma ativação da goteira esofágica, tá? E o segundo fator determinante é temperatura, tá? Quando um líquido um pouco mais quente, então estamos falando aí de 38, 39 graus, entra em contato com a boca do animal, isso é um estímulo para essa dobra se fechar também. Por que a temperatura é tão importante? Imagina se um animal está no ambiente ali e vai tomar uma água, né? Tá ali num riacho, vai tomar uma água. Essa água está gelada. Então essa água aí seria interessante ela cair no rumen, não na bomasa. Então isso não tem um estímulo forte de ativar a goteira esofágica. Então olha só duas coisas importantes. Para quem for fazer aleitamento de animais jovens, a forma que você vai disponibilizar esse leite é importante. No balde, sempre a ativação da goteira esofágica vai ser menos eficiente do que na mamadeira, né, ou em baldes com bico, porque o animal de fato mexe um pouco com posição de cabeça. No balde, ela simplesmente põe a cabeça para baixo, e na mamadeira, ela já faz um pouco da posição da cabeça em direção ao teto. E a temperatura, tem muita gente que vai lá, pega o leite, tá tudo quentinho, mas demora muito para fornecer para a bezerra. E aí, qual que vai ser o impacto com isso? Esse leite vai perdendo temperatura. Aqui no sul, é facinho do inverno de a gente ficar próximo dos 0 graus. Imagina lá, alguém tirou da sala de ordenha um leite num balde, levou num dia frio lá para cima, rapidinho esse leite já tá 20, já tá 18 graus. Você vai fornecer dessa forma, muito provavelmente ele não vai parar no abomaso por deficiência de ativação de goteira esofágica. Então, bom garantir esses dois passos aí para ter certeza que vai ter eficiência de ativação da goteira esofágica. Ótimo, já ficaram aí duas grandes dicas aí para o pessoal. Tomer, para a gente terminar esse assunto aqui do desenvolvimento pós-natal do rumen, eu acredito que a dieta tem um papel central nesse desenvolvimento. Como que a gente pode associar a dieta que o animal está comendo com esse desenvolvimento pós-natal? Maravilha.
Então, dependendo da dieta que o animal for comer, realmente a gente pode ter desenvolvimentos ruminais diferentes. Tá? Os estudos mais clássicos aí são os da Universidade da Pensilvânia, que começaram a ver a importância que tem a papila ruminal. Então, o que é a papila ruminal? Basicamente, é a superfície de absorção do rumen. Então, tudo que fermenta ali dentro vai estar saindo para a corrente sanguínea via papila ruminal. Então, uma papila ruminal, o que ela precisa ter? Ela precisa ter quantidade. Então, pense numa toalha, né? Aquelas toalhas bem felpudas. Imagine que cada fiozinho daquele é uma papila, né? Imagina essa mesma toalha com meia dúzia de fiozinho desse, né? A capacidade de absorver água numa toalha dessa é muito menor do que aquela bem felpuda, com bastante pelinho ainda, toalha nova. Por quê? Porque você aumenta a capacidade de área de contato, capacidade absortiva. No rumen é muito parecido. Quanto maior o número de papilas, quanto maior for as papilas, mais interessante para os produtos de fermentação saírem do rumen o mais rápido possível. Como que dá para ativar isso? Tá? A gente precisa formar dentro do rumen alguns precursores, né? Vamos chamar aí de substrato ou combustível para a papila crescer. O que foi, vários deles foram identificados como essenciais para isso, mas o principal que se chamou a atenção da pesquisa foi o butirato, tá? Então, esse esse ácido graxo de cadeia curta vai estar entrando em contato com a papila e sendo um ótimo substrato para favorecer crescimento papilar. E de onde que eu vou conseguir esse negócio, né? Esse negócio vai vir de fermentação, principalmente de grãos. Então, quando o animal tem contato com ração, né, concentrado o mais cedo possível vai estar acontecendo esses processos fermentativos do concentrado e vai estar formando esses ácidos graxos de cadeia curta, propionato, butirato principalmente, quando a gente está falando dos grãos, para estimular é, esse animal a estar tendo crescimento papilar. Outra coisa importante vai ser também o volumoso. O volumoso ele não tão essencial nos primeiros dias de vida, mas dentro do aleitamento, procurar já fazer alguma introdução alimentar de volumoso. Se for feno, sempre bem picado, tá? Não jogar aqueles fardo de feno inteiro ali no bezerreiro e deixa que ela se vire, não. Faz ele bem picadinho, faz ele cair ali, isso já vai começar a estimular um pouco o rumen a crescer em volume, né? Você vai estimulando o órgão a se desenvolver em tamanho, vai estimular o animal a salivar mais, porque quando o animal põe um pouquinho de feno na boca, ela tem que dar uma salivada para conseguir mandar aquilo para dentro. E essa salivação ajuda também o ambiente ruminal a se desenvolver, evitar casos de acidose. O pesquisador Jim Quigley, ele chama muita atenção para a acidose das bezerras. Tem muita gente que acha que só vaca adulta no lote de lactação, comendo 10 quilos de ração por dia, tem acidose. Não. Os animais jovens também têm, e a gente tem que dar atenção para isso também. Então, isso vai ser essencial. E água, né? Pensando no que vai ter à disposição da bezerra, quando a gente fala de disponibilidade de água, tem muita gente que já fica meio com o pé atrás, fala, mas eu já tô dando 6 litros de leite por dia para essa bezerrinha, e o leite, imagina, de 80 a 90% do leite é água. Então eu já tô dando um monte de água por dia, por que eu tenho que deixar um baldinho com água? Que a gente volta para o conceito básico que o leite ele vai via goteira esofágica para o abomaso, né? E o rumen, coitado, fica lá esperando a água chegar. Então o animal tem que sim beber água fresca, principalmente para a microbiota ruminal ter bastante líquido e conseguir se desenvolver nesse ambiente. Ajuda na hidratação, ajuda no controle da acidose ruminal, porque você joga um pouco de líquido ali, dá uma estabilizada no, no ambiente ali. Isso vai ser um papel essencial. Então, dependendo de o que você colocar para dentro do rumen, você vai interferir sim no desenvolvimento. Muito bom. Para fechar esse assunto, uma vez eu comento contigo, Tomer, que eu também vi um trabalho do Jim Quigley aí sobre a acidose nas bezerras, que é muitas vezes esquecido, e ele mostrava um gráfico com os pHs do rumen, a variação durante o dia do pH do rumen de uma bezerra. E aí era engraçado que esse gráfico parecia um eletrocardiograma. Às vezes o pH estava lá em cima, às vezes lá embaixo, então
e ele ia fazendo um zigue-zague. Então, isso aí, mais uma vez, dava substrato para nós pensar em não negligenciar o feno, né? O volumoso e, bem como tu falou, a água. E agora, indo para um próximo tema aqui, Tomer, depois que o rumen aí tá bem desenvolvido, o animal já adulto, tá acontecendo ali a toda hora, é um processo simbiótico, ou seja, os micro-organismos que estão lá dentro estão fornecendo algumas coisas para o hospedeiro e o hospedeiro está fornecendo, aí eu vou usar um termo que você falou, um ambiente ruminal adequado. E a gente sabe que uma dessas coisas que garante um ambiente ruminal adequado é o pH do rumen. Então, como que o hospedeiro aí consegue fornecer um pH ruminal e qual que seria a importância desse pH ruminal para os micro-organismos? O pH ruminal, de fato, é um limitante enorme para o animal e tem muita gente que realmente não entende o real impacto que uma acidose pode causar no animal. Limitação de consumo, problemas metabólicos no animal e o pH ruminal, né, se a gente pensar no animal que vivia na natureza só comendo grama, é um ambiente que muito dificilmente iria enfrentar um pH baixo, né? E quando a gente fala de adaptações anatômicas do animal, a gente sempre volta para o desenho biológico do animal nos primórdios, né? Se no primórdio não tinha esse desafio de o pH do rumen cair tanto, obviamente que os processos bioquímicos para lidar com isso, né, são muito limitados, são muito recentes ali na história evolutiva dos animais. Então é um desafio grande. O animal ele tem alguns recursos, a gente vai falar de alguns deles, mas o pH ruminal atrapalha bastante. O que quer dizer pH para a gente começar? Ele vai definir, de uma maneira bem simples, o quão ácido, o quão básico é uma solução, né? Então, se esse pH está muito baixo, é um ambiente ácido. Se esse pH está alto, é um ambiente básico. E aí, o que faria esse pH baixar? Né? Seriam os ácidos, íons H+, ali liberados no meio. E de onde que está vindo isso? Principalmente multiplicação microbiana. Então, quando uma bactéria vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, e vai acontecendo esse processo de multiplicação, né? Um coproduto desse processo de multiplicação é a liberação desses íons H+, no meio. E isso, então, quanto mais intensa a multiplicação microbiana dentro do rumen, mais ácido vai ficando o ambiente, né? E como que eu faço uma multiplicação microbiana ficar intensa? É dando substrato facilmente fermentável para essa microbiota. Então, você quer dizer que quando eu estou dando mais ração para uma vaca, 10, 12, 14 quilos por dia, eu estou dando tanto substrato para essa microbiota que a fermentação acontece muito intensamente e essas bactérias começam a se multiplicar muito rápido e o pH cai muito rápido? É exatamente isso. É por isso que uma vaca que come acima de 10 quilos de ração por dia, ela tem muito mais probabilidade de ter uma acidose do que uma vaca que está a pasto, come uma quantidade menor de concentrado. Então, quanto mais substrato eu colocar no rumen, mais esse desafio. Alguns micro-organismos do rumen produzem ácido lático também. E esse ácido lático é um ácido muito forte para impacto de pH. Então, mesmo em quantidades pequenas, ele impacta muito nesse pH estar caindo. Então, aí a gente já falou de dois impactos que levariam o pH para baixo. Terceiro impacto que levaria o pH para baixo, né? A gente está falando que os processos de fermentação acontecem, os produtos de fermentação são liberados e eles precisam sair do rumen, né? Não adianta eu simplesmente produzir e não tirar dali, né? Eu preciso esvaziar isso aí. Então, mesma coisa, uma bexiga, né? Um balão. Você vai enchendo, e você vai precisar uma hora tirar aquilo dali para você conseguir produzir mais, né? Senão você chega numa limitação de fermentação ali dentro do rumen. Então, como que sai as coisas do processo de fermentação? Justamente pelas papilas. Então, olha só a importância, de novo, de a gente ter papila bem desenvolvida em número e qualidade. Número de papilas, tamanho de papilas, largura de papilas, tudo isso dá para avaliar. E a gente sabe que rumens com a capacidade absortiva maior é um rumen que tem menos desafio de pH ruminal estar baixo, porque os produtos de fermentação conseguem sair dali com mais facilidade. Então, aí a gente já começa a pescar fatores do animal que interferem no pH.
Olha só, uma vaca, por exemplo, que é mais eficiente em produzir saliva, ela tem vantagens em controle de pH ruminal. Por quê? Na saliva do animal contém bicarbonato salivar. E esse bicarbonato salivar, a gente está falando um animal que consome bastante volumoso aí, perto de 2,5 kg de bicarbonato caindo dentro do rumen todo dia. Uma vaca que come pouquinho volumoso seria algo em torno de 1,5 kg de bicarbonato caindo dentro do rumen via salivação. E para vocês terem uma ideia de impacto disso, né, quando a gente fala de dar bicarbonato de sódio para uma vaca via ração, muitas das vezes a gente está falando de 1% da matéria seca. Então, uma vaca que come 20 quilos de matéria seca, vou dar 1% de bicarbonato, a gente estaria falando aí de 200 gramas de bicarbonato por dia. E a gente acha que isso poderia já solucionar um problema de acidose. E não, via salivação, a gente está falando de cair mais de 1 quilo de bicarbonato ali dentro, né? Então, um impacto muito maior do que via dieta você querer fazer um ajuste de bicarbonato. A forma mais fácil de controlar pH ruminal é ter uma salivação, uma ruminação eficiente. Então, a gente tendo todos esses fatores, o animal consegue ter esses mecanismos de levantar o pH quando ele baixa via saliva, via tirando os produtos de fermentação e, e conseguindo de fato dar uma adaptação nessa microbiota, vai ser um animal mais eficiente. Muitas das bactérias que moram dentro do rumen, elas são sensíveis a pH baixo. Então, tem muitas bactérias, principalmente as que degradam fibra. Então, vou dar um exemplo aí: Butyrivíbrio fibrissolvens. Tá? O que essa bactéria quer me dizer? Quando ela baixa a população microbiana desse grupo de bactérias, a gente já sabe que o desafio de pH ruminal provavelmente está alto. Por quê? Elas são sensíveis a pH baixo. Quando o pH baixa, elas não multiplicam bem. Então, a degradação de fibra via esse grupo microbiano já está comprometido num caso de acidose, por exemplo. Controlar a acidose é controlar também o ambiente ruminal em bactérias, principalmente as que degradam fibra, e aí sim você vai ter uma vaca mais eficiente. Então, se a pergunta é: a vaca pode interferir na microbiota ou no pH do rumen? Pode. Ela tendo um rumen mais eficiente, né, em retirar esses produtos de fermentação, é uma vaca mais eficiente na salivação, na produção desse bicarbonato salivar também faz muito sentido ela ter esse controle, e aí ela vai conseguir ser uma vaca mais eficiente para a microbiota que ela hospeda. Outra pergunta aqui, Tomer. Essa questão do pH, ela chega a interferir a absorção nutricional no trato inteiro da vaca? Como que tu vê essa parte? Ótima pergunta, Bruno. O pH, ele interfere muito, né, nos processos bioquímicos do animal. Muita gente lembra do rumen, né, porque a acidose ruminal é muito bem lembrada, mas um problema sério também é a acidose intestinal, tá? Então, no intestino é outro órgão que também tem processos fermentativos, tá? Então, tudo que não fermentou dentro do rumen tem capacidade, potencial de fermentar no intestino. Só que o intestino você tem um problema sério. Por quê? O rumen, para começar, é um epitélio de 5 camadas. Então, para algo causar uma lesão ali, você precisa de um processo muito intenso, muitos dias, para de fato ter uma lesão epitelial, mas acontece, né? Você pode ter aí um processo de dano epitelial ruminal via acidose. Mas no intestino, a gente está falando de um epitélio muito fino, 2 camadas, que qualquer processo agressivo ali pode causar um dano intestinal. Então, evitar que processos fermentativos estejam acontecendo no intestino vai te ajudar muito. Quando acontece a acidose intestinal, não adianta você falar: não, mas vai vir o bicarbonato salivar e vai ajudar em tudo. A saliva não chega lá. Ele não tem a ajudinha ali que o rumen tem, né? De ter um epitélio mais íntegro ali em camadas para combater uma acidose, em ter aporte de bicarbonato via saliva. Tem outros mecanismos de controle de pH, obviamente, mas muito menos preparado que o rumen. E outra que, via rumen, a gente tem alguns aditivos, algumas composições que a gente põe na ração, que é justamente pensando em controle de acidose. Então, vai colocar ali algumas tecnologias com intenção de tamponar, né, esse ambiente. E aí se fala muito de vários produtos que têm intenção de interferir no pH, próprio bicarbonato de sódio, um óxido de magnésio, farinha de algas, aí no caso litotânio. Tem vários produtos que são pensados em controle de pH
própria levedura viva, que é um aditivo, um dos mais estudados do mundo, para conseguir fazer controle de pH ruminal e evitar casos de acidose. Já o intestino, você tem menos recursos, né? Então, evitar acidose intestinal faz todo sentido para você também ter um controle de pH lá. Então, como que vai acontecer, por exemplo, uma acidose intestinal? Um milho, por exemplo, muito mal moído. Você pega um milho, foi mal e mal quebrado, eu penso numa silagem de milho que tem muito grão de milho inteiro ali, né? Que a gente já está vendo esse milho saindo nas fezes. O que aconteceu com esse milho? Parte dele fermentou no rumen, mas parte dele também fermentou no intestino, tá? Então isso vai causar uma lesão intestinal. Eu pego direto fezes com muito muco, sangue às vezes, pedacinho de intestino que descola a parede de epitélio intestinal, e a gente tem que evitar esses processos para justamente deixar o animal mais eficiente, com mais saúde. Sem dúvidas. Então, para nós meio que entender de uma forma geral, o bovino também fornece essas condições para os micro-organismos, ou seja, temperatura, pH, a própria motilidade do rumen que garante que o bolo alimentar volte, seja remastigado, redeglutido. E, por outro lado, os micro-organismos também fornecem praticamente 50, 70% da energia que o hospedeiro vai usar. De forma geral, Tormer, como que acontece essa absorção dos ácidos graxos voláteis ou dos ácidos graxos de cadeia curta aí dentro do rumen? Não, muito bem sinalizado. Então, esses produtos de fermentação, a gente vai fazer mais ou menos um caminho, digamos, do rumen até o metabolismo animal. Mas vamos lá. Os micro-organismos fermentam os substratos e, a depender do micro-organismo, os substratos, né, os coprodutos de fermentação vão ser diferentes. Mas vamos dar um exemplo bem grosseiro. Os micro-organismos que fermentam grãos, né, os carboidratos rapidamente fermentáveis, vão ter uma propensão maior de estar produzindo propionato e butirato, por exemplo. Micro-organismos que fermentam carboidratos mais lentamente fermentáveis, como a própria fibra, vão ser micro-organismos que também vão produzir propionato e butirato, só que em menor quantidade, e acetato em maior quantidade. Existem vários ácidos graxos de cadeia curta, né? Antigamente se conhecia mais por ácidos graxos voláteis, e esses ácidos graxos, eles vão ser produzidos dentro do rumen para ser absorvidos pelo epitélio ruminal. Muitas das vezes, esse processo absortivo, você tem trocas, né? Existem alguns mecanismos de troca de bicarbonato pelo ácido graxo de cadeia curta. Isso ajuda também a entrar bicarbonato no rumen via epitélio, não é 100% via saliva que entra. Então, esses processos absortivos também são importantes. Então, tirar esses produtos de fermentação também ajudam o rumen. Vamos fazer uma viagem. O propionato foi absorvido ali pela papila, entrou na corrente sanguínea e viajou. Para onde que ele vai? Se ele fosse para a glândula mamária, por exemplo, para produzir leite, as células de produção de leite iam olhar para a cara do propionato e iam falar assim: não tenho nem ideia do que eu faço com você, cara. Nunca te vi aqui, não sei o que fazer, volta de onde você veio. Então, a gente precisa ter algum tipo de metabolismo acontecendo com esse ácido graxo. O que acontece? Ele passa pelo fígado, tá? No fígado, esse propionato, ele vai estar sendo convertido em glicose, e aí sim, a glicose vai entrar na corrente sanguínea, vai chegar na glândula mamária e as células vão falar: agora sim, glicose eu sei usar. Então vai pegar ali glicose, vai conseguir juntar com galactose, formar o açúcar do leite, né, a lactose, e assim por diante. O acetato, que é produzido dentro do rumen, vai estar sendo direcionado também para gerar energia, muitas das vezes. Vai estar ligado aí a alguns metabolismos de cetonas, né? Formação de corpos cetônicos também no organismo animal. Na maior parte das vezes usado como fonte de energia. E também tem alguns ácidos graxos que são produzidos que são importantes para formar a gordura do leite. A gente conhece alguns ácidos graxos, a gente chama de ácidos graxos de novo, que são formados no rumen e viajam para a glândula mamária para serem constituintes aí também da gordura do leite. Então, para dar um parâmetro geral, as coisas que são produzidas dentro do rumen não conseguem geralmente chegar no seu destino final sem ter mudanças de estrutura química. E aí o organismo do animal é importante para isso também.
tem muita coisa que passa pelo fígado. O fígado acaba sendo um dos órgãos mais importantes para o ruminante. Então, pensa aí um fígado que não está bem funcional, não está legal. Imagina, chega uma carga enorme de propionato ali, vai ter processos oxidativos intensos acontecendo. Se o animal tem um problema hepático, esse processo de formação de glicose, essa gliconeogênese, já é um desafio para o animal. Então, tem muita gente que dá muita atenção para o rumen, em questão de aditivos, até mesmo em manejos, mas esquece do fígado. E o fígado tem que ter sua devida atenção também. Uma vaca com fígado ineficiente vai ser uma vaca ineficiente como um todo, porque quase tudo passa por ali, né? Então, muito cuidado tem que ser tomado. Existem teorias de oxidação hepática para limitação de consumo. Também a gente tem que ter uma atenção que se o fígado for altamente desafiado, você pode ter problemas de consumo. A vaca para de comer se o fígado dá o sinal hepático ali de que os processos estão intensos. Então tem que cuidar bem dele também. Muito bom, Tomer. Eu queria aqui pescar um dos temas que tu usou numa das últimas perguntas aqui, que foram os aditivos que a gente coloca aí na dieta. E eu sei que a Altec, que é a empresa aí que tu colabora, foi uma das pioneiras nisso, mas de maneira geral, como que o nutriente, vamos dizer assim, o rumen, ele tem necessidade de uma enzima digestiva a mais, de um aditivo a mais? Como que esses aditivos eles conseguem modular aí o ambiente ruminal? O que tu pode trazer para nós sobre isso? Maravilha. Então, assim, aditivos são extremamente importantes hoje em produções de alta intensidade. Quando a gente falava de rebanhos antigamente, que tinha vaca que produzia 5, 10, 12 litros, o desafio de consumo de comida e os desafios ambientais às vezes não eram tão intensos, então a quantidade de aditivos que se usava no passado é muito menor, mas hoje em dia a gente tem um desafio aí de ter uma vaca produzindo acima às vezes de 40, 50 litros, comendo muita comida por dia, e o desenho biológico da vaca precisa de apoio de outros compostos que ela sozinha não consegue produzir. Então, por isso que a gente pensa nos aditivos para justamente para poder ajudar. Todos os manejos dentro da propriedade são extremamente importantes, tá? Então, aditivo é muito difícil de você contornar um problema de manejo, por exemplo. A pesagem dos ingredientes está incorreta, né? O vagão não tem balança, o pessoal não está conseguindo fazer uma pesagem boa de cada ingrediente. Eu vou colocar um aditivo para corrigir isso. É extremamente difícil que isso aconteça. Os animais estão num desafio muito intenso de estresse térmico. Eu vou colocar um aditivo aqui para resolver esse problema, né? Um processo de resfriamento, molhar esses animais, ventilar, tem uma eficiência muito maior. O próprio sombrite, caso o animal tenha exposição solar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O manejo e o dia a dia do animal, nutrição, uma boa genética, o animal ter um acompanhamento técnico de todas as áreas, né? Ter acompanhamento técnico de qualidade do leite, reprodutivo, a saúde desses animais, os protocolos de vacinação estão em dia. Tudo isso vai ajudar a gente fazer um bolo bom, tá? Depois que a gente tem um bolo bom, obviamente que as coisas que você coloca em cima do bolo vão fazer toda a diferença para esse bolo ficar melhor ainda, né? Chama lá a cereja do bolo. Aí vamos colocar aqui, eu vou colocar um granulado, eu vou colocar aqui nozes, vou colocar a cereja ali em cima, vai ficar o bolo muito bom. Só que se o bolo tá ruim, você colocou tudo isso, o bolo continua ruim. Então, no manejo a gente vê muito isso. Se o animal não tem conforto, se o animal está sob um manejo extremamente estressante e tem problemas sérios acontecendo na propriedade, muito cuidado de colocar toda essa responsabilidade nos aditivos, tá? Mas depois que o manejo e o conforto dos animais está bem alinhado, aditivo faz muita diferença, tá? Eu já vi muito rebanho mudar realmente da água por dia, a depender de quais pacotes de tecnologia a gente coloca para rodar. Então, faz muito sentido a gente pensar nas duas coisas juntos, nos aditivos e também de deixar os processos eficientes. Então vamos lá, o que a gente pode usar de aditivo? A gente já conversou sobre, por exemplo, aditivos que melhoram o desafio de pH ruminal. Então,
Por exemplo, levedura viva, que é um dos aditivos mais estudados até hoje. O que ela faz? Ela solta substratos no meio, né? Se ela estiver viva, ela vai ter ali uma função biológica de estar consumindo um pouco de oxigênio, deixando o ambiente mais anaeróbico, vai soltar substratos no meio, e esses substratos servem de, de alimento, de substrato para outros micro-organismos que consomem ácido lático, né? Vamos dar um exemplo, Megasphera eusdene é um micro-organismo muito estudado, consumidor de ácido lático. Então, se eu estou melhorando a população de Megasphera eusdene, obviamente que eu estou diminuindo a minha pressão de ácido lático, porque eu estou colocando ali organismos que consomem isso. A própria farinha de algas tem sido bem estudada. Tudo isso vai ajudar, né, ao animal a lidar melhor com grandes quantidades de alimento caindo dentro do rumen. Quando a gente fala de controle de microbiota, a gente fala muito dos inibidores, né, de bactérias gram-positivas, como por exemplo a monenzina sódica, então, que é também um aditivo que está em grande parte das dietas brasileiras, e já tem meta-análises mostrando que, estando na dose correta, você consegue modular a população microbiana. Então, alguns micro-organismos, vamos dar um exemplo de Streptococcus bovis. O que esse micro-organismo faz? Se ele cresce numa intensidade muito alta, né, numa velocidade muito alta, eu tenho um desafio de pH ruminal ali acontecendo, né? Porque eu vou estar gerando tanto ácido lático quanto está gerando essa pressão de muitos ácidos graxos sendo gerados de uma vez só. E aí, eu usando uma monenzina, por exemplo, eu consigo controlar o crescimento desse micro-organismo, por exemplo, favorecendo outros micro-organismos, vou fazer o animal ficar mais eficiente. Então, de controle de microbiota ruminal, a gente tem outras moléculas também no mercado, não é só a monenzina, e cada uma delas vai mostrar seus pacotes de artigos, mostrando o que funciona, o que não funciona, o que já tem bastante trabalho, a gente olha as meta-análises, e basicamente tudo a gente tem que olhar meio que assim, tá? O pessoal fala, tal coisa funciona, eu falei, cara, pede para o fornecedor mandar os artigos, é tão simples. Você pega os artigos, vê se o estudo foi bem feito, se tem um número de animais grande, se o estudo foi feito lado a lado dos animais, tá? Grupo controle, grupo que recebeu alguma tecnologia avaliada ao mesmo tempo, tá? Não tentem fazer avaliação na propriedade com antes e depois. Ah, eu vou fazer o antes, vou colocar um aditivo e vou avaliar como é que fica depois. É extremamente difícil disso ser feito porque passou uma semana, ficou quente, acabou a chuva, esquentou um monte, quebrou os ventilador, a produção caiu 5 litros vaca dia. Putz, o aditivo que eu coloquei aqui é péssimo. Não, né? O ambiente não estava ideal para comparar o antes e depois. Então, assim, os estudos servem muito para isso, então peçam artigos dos fornecedores para você entender melhor o que foi feito. E artigo publicado em revista científica, tá? Não, não tem como hoje a gente fazer um trabalho sério e não querer publicar numa revista que vai ser avaliada por pares, que é um comitê ali dentro da revista que avalia se o trabalho foi bem feito, se o número de animais foi interessante, se o número de dias no tratamento foi interessante. Então, tudo isso dá uma confiabilidade no que você vai escolher. De outros aditivos, muito se fala hoje também de adsorventes e micotoxinas. Então, controle de micotoxinas faz muito sentido hoje na produção de leite. Tem um desafio enorme vindo principalmente da parte dos volumosos. Quando a gente fala aí de silagens que fermentaram mal dentro do silo, a capacidade de uma silagem dessa poder intoxicar o animal é grande. A gente pensar em aditivos que possam ajudar a vaca faz muito sentido. Protetores de mucosa intestinal, como mananoligossacarídeo, o famoso MOS, faz muito sentido também. A gente faz uma menor pressão de E. coli, salmonella no intestino delgado. Parte de minerais orgânicos não deveria nem ser considerado aditivo, né? Porque os minerais, o animal precisa deles diariamente, mas geralmente o pessoal fecha a dieta do animal e coloca mineral orgânico como um adicional, on top. Esses minerais orgânicos vão ajudar muitos processos bioquímicos do animal, muitas das vezes ligados ao fígado. Então, no fígado tem processo oxidativo acontecendo a toda hora,
E esses processos oxidativos geram radicais livres. Toda oxidação tem esse potencial. Então, por que não numa vaca que come muito, que tem um desafio hepático muito grande, eu não colocar uma grande carga de antioxidantes? Então, colocar uma boa dose de selênio, né, vindo da sua forma orgânica, colocar vitamina E em dose alta, tudo isso faz muito sentido para eu conseguir fazer esse controle de processos oxidativos. E aí a gente vai longe, tem enzimas, tem óleos essenciais, tem muitos produtos disponíveis no mercado e para você descobrir o que você precisa, basicamente tem uma regra muito fácil. Primeiro, qual que é a sua expectativa ao usar esse produto? Você fala assim, minha expectativa ao usar esse produto é melhorar minhas taxas de concepção. Aí você vai fazer uma avaliação, você tem que ter um número, né, para te ajudar. E aí tem trabalhos que mostram que esse produto de fato consegue melhorar uma taxa de concepção? Sim. Isso faz sentido financeiramente para o meu sistema ou para aumentar a longevidade dos animais, né? Nem sempre a gente está falando de produção de leite, tá? Quando a gente está falando de aditivo, é muito comum do pessoal falar assim, tá, e esse aditivo aí, ele puxa quanto de leite? Vai puxar 1 litro? 2? E muita coisa é usada principalmente para melhorar a saúde do animal, para ele ter menos probabilidade de ter doenças, melhorar a concepção desses animais, né? Para muito produtor faz muito sentido gastar menos doses de sêmen para ter a mesma concepção, e tem muitos aditivos que conseguem ajudar nisso, só que quando a gente coloca esse aditivo e não puxa leite, o produtor fala, mas não está me ajudando aqui a produzir leite, não está puxando produção, mas muitas vezes o objetivo do aditivo é outro e a gente tem que avaliar isso. Então, basicamente é isso. Tem muito aditivo no mercado, são interessantes de ser usados caso tenham uma validação de artigo científico, e aí tendo o custo-benefício dentro do sistema, todo mundo está ganhando. A vaca, o produtor, a indústria, a ciência, todo mundo que está trabalhando junto para os animais serem cada vez mais eficientes. Uma mensagem que fica aqui, então, pra gente pensar em um novo olhar para os aditivos, né, Tomer? Eu acho que não é mais só quanto que vai puxar de leite, mas como que ele melhora o sistema como um todo, né? Desde a reprodução, aí a absorção dos nutrientes e tudo mais. E eu queria aqui só salientar de que se tiver algum estudante aqui ouvindo de como sua didática é muito boa, Tomer. Há 2 perguntas atrás você estava criando um diálogo entre o ácido graxo e a glândula mamária. Então, fica aí para um aluno se questionar se teve algum professor parecido com esse aí na graduação que criava um diálogo para facilitar as coisas aqui. E já pontuando aqui o nosso bate-papo e chegando no final com algumas perguntas mais não tão técnicas, mas não deixando de ser. Queria que tu comentasse só brevemente, Tomer, divulgasse aí o teu podcast, que eu também sou um ouvinte assíduo e gosto muito das formas que você traz lá, o conteúdo técnico, digerível, da forma aí que nós comentamos. Mas onde é que o pessoal pode ouvir? E o que é o Rumencast hoje? Não, bom demais. E obrigado pelo comentário sobre a didática. Como eu falei, eu já dei palestras e cursos para produtor, para estudante, até para criança. E às vezes a gente tem que ir mudando a forma de se comunicar. E muitas das vezes eu comecei a perceber que tem muita coisa que a forma com que é dita faz toda a diferença. Então, já visitei produtor que eu expliquei como que se funcionam os inoculantes para silagem, quando que eu tenho que escolher, para que serve os micro-organismos que estão ali, como olhar para ele. E tem produtor que fala assim, nossa, cara, já passou por aqui mais de 100 pessoas me falando de inoculante, é a primeira vez que eu entendi. Mas justamente porque a forma com que se fala, né, tem que ser simplificada, né? Eu gosto de uma frase do Einstein, que ele diz que se você não consegue explicar algo da forma mais simples possível, é porque você ainda não entendeu. Então, assim, depois que você consegue digerir bem a informação e para que ela serve, a gente vai conseguir comunicar isso de uma forma muito mais simples e, de fato, se o conhecimento é passado adiante, aí que ele tem valor. Falar sobre o Rumencast, então, basicamente, anos e anos de pesquisa, percebi que os artigos chegam com uma demora muito grande no campo, às vezes não é que não chegam, mas às vezes demora muito, né? Você tem que esperar que um pesquisador importante venha para o Brasil num simpósio, e aí você tem que torcer para o técnico que te atende ir nesse simpósio, escutar o cara, voltar.
Então, demorava muito tempo entre uma informação técnica ser gerada até ela ser aplicada no campo. O Rumencast veio para encurtar isso. O artigo foi publicado na segunda-feira, na terça-feira eu quero que o produtor fique sabendo. Então, eu tenho lançamentos de artigos no Rumencast, que as pessoas podem escutar aí em qualquer plataforma de áudio. E no Instagram, descobri um meio também muito rápido de estar conseguindo colocar informação técnica, linkar sempre com a parte prática, que não adianta muito só você ter, eu brinco, um monte de artigo na mão e não saber como aplicar isso. Então, hoje um profissional, ele é exigido para ele ter o artigo na mão e o pé na bosta, né? Ele tem que estar lá no campo, ele tem que saber como que aquilo que está na mão dele pode ser aplicado, se faz sentido ou não. E o Rumencast, ele veio muito com essa ideia, de mostrar como que a ciência pode jogar a favor do produtor, do técnico, do estudante. Então, fiquem à vontade para entrar na página do Rumencast. Lá já tem alguns destaques que você pode acompanhar, coisas que foram explicadas ali dentro do podcast, e vocês fiquem à vontade para interagir. Pode mandar mensagem, pode tirar foto de alguma coisa no campo, marca lá o Rumecast. Essa é a ideia de levar a ciência no campo, é algo que todo mundo tem que estar junto. Então eu sempre jogo lá a frase "vamos junto" nas postagens, justamente porque eu não estou fazendo isso sozinho. Todo mundo que acompanha o podcast está nessa junto. Agradeço muito o pessoal que está aí desde o começo acompanhando, já desde 2018, produzindo esse conteúdo, e fico muito feliz de estar conseguindo contribuir, nem que seja um pouquinho, para a cadeia leiteira e de corte no país. Sem dúvidas contribui, Tomer. Os links vão estar todos aqui na descrição do episódio, para quem incentivo todo mundo a ouvir e ir atrás desse conteúdo, porque é um conteúdo muito rico. E as duas últimas perguntas aqui, Tomer, para nós encerrar. Aonde que foi o teu primeiro estágio e o que você lembra de ter aprendido nesse estágio? Bom demais. O primeiro estágio que eu tive foi esse na faculdade, no laboratório de nutrição animal, né? Foi muito intenso de fazer tudo. Hoje em dia eu sei fazer tanta coisa baseado naquele estágio, porque assim, quebrava uma cerca, estourava lá um palanque, não tinha para quem ligar e falar assim, vem aqui consertar, a gente que arrumava tudo. Tinha um confinamento e os animais tinham que ser carregados, o caminhão conseguiu chegar um pouco mais perto na estrutura ali, mas não tinha carregador, né? Ninguém ligou para nenhum pedreiro e falou assim, precisamos construir um carregador aqui. A gente, todos os estagiários se juntaram, bateram a massa ali, foram fazendo da forma que achava melhor, e não tinha o recurso do YouTube, do Google, com tanta intensidade igual tem hoje, para você copiar umas ideias. Foi tudo meio na criatividade, no incentivo ali de querer fazer as coisas funcionarem. Então, me ajudou tanto a entender de ruminantes, entender de marcenaria, entender de resiliência, entender de trabalho intenso, sendo muito bem recompensado. Então, esse estágio aí foi um dos que eu mais gostei de ter feito, né? Justamente porque moldou muito do Tomer que é hoje, de gostar de estudar, gostar de trabalhar. Isso foi bem legal. Fiz vários estágios outros depois desse, mas esse com certeza foi o que foi um divisor de águas aí do jeito que eu trabalho. Que bacana, Tomer. E a última aqui, qual que é o livro que você mais recomenda e qual que é o livro teu de cabeceira hoje ou o livro que você esteja lendo? Tem um livro que eu recomendo muito, que é um livro que chama De Onde Vêm as Boas Ideias, se não me engano é Steven Johnson, o autor. Esse é um livro que ele traz muitos exemplos na história da humanidade, como que ideias que hoje a gente considera grandes ideias surgiram. E muitas dessas ideias surgiram quando um profissional de uma área, ele se expôs a uma situação em outra área. Isso deu uma perspectiva nova, né, do trabalho dele, e viu que ideias que funcionam num setor podem ser aplicadas em outros. Então, eu sempre recomendo o pessoal falar assim, tá tendo uma feira de ciências aqui na faculdade de engenharia civil.
Eu falo pro pessoal de zootecnia, veterinária, agronomia, falei, vai lá, vai ver o que está sendo exposto lá nessa feira de ciência. Ah, mas o que tem a ver engenharia civil com agronomia, zootecnia, veterinária? Aí às vezes esse pessoal vai e fica louco, fala assim, nossa, mas esse mecanismo aqui, esse software aqui, se colocar dentro de uma leiteria, vai ficar bom, porque dá para mensurar a temperatura daqui e dali. E eu acho que isso falta muito no agro, a gente se conectar com outras áreas, e acho que grandes ideias vão vir quando a gente começar a fazer isso com mais intensidade. Então, esse é um livro que abre um pouco a tua cabeça para conseguir se expor a algumas áreas que você não tem muita familiaridade, acho que não vai te agregar muito, mas é dali que vai vir a inovação e novas ideias. E um livro que eu tô lendo, relendo, e para mim agora ele faz mais sentido do que a primeira vez que eu li ele, é um livro que chama Por que as Zebras Não Têm Úlcera? É um livro, acho que ele não tem em português, mas é um livro que eu recomendo muito para quem gosta de entender o quanto você pode acelerar na sua rotina, né? Tem muita gente que tem aquela imagem de super produtividade, fala, não, eu tenho que estar estudando o tempo todo, eu tenho que estar trabalhando o tempo todo, enquanto meu vizinho está dormindo, eu vou estar trabalhando, vou estar estudando, e nosso corpo tem limites, né? Físicos e mentais, e você tem que viver bem, você tem que viver feliz por muito tempo, e só se expor a alta produtividade pode te fazer mal mentalmente, fisicamente. Então, tem uma rotina que você fique feliz com o teu trabalho, que você esteja sempre motivado a fazer seu trabalho e viva com saúde. Então, esse é um livro que ensina a equilibrar alta produtividade com você ter qualidade de vida também, tá? Então, para quem tiver interesse nessa área, é um livro bem legal. Aí, Bom e demais, Tom. a explicação, Claro. para o pessoal não Por que achar as que é um zebras não têm úlceras? o pessoal não achar que é um título nada a ver, que assim, quando a pessoa fica muito estressada, você tem essa relação, né? Fala assim, nossa, chega a me dar gastrite aqui, uma úlcera de tanto estresse, né? O livro trata muito de mecanismos fisiológicos do estresse. E ele explica que a zebra é um dos animais na natureza que menos tem estresse. É um animal muito tranquilo. É um animal que ele ativa o seu estresse quando realmente precisa. Então, por exemplo, digamos que uma zebra está lá tomando água e de repente olha na frente tem um leão encarando ela. Aí ela ativa o estresse e pernas para que quer sai correndo. Mas para coisas do dia a dia que poderiam estressar o animal, né, geralmente não interfere muito na rotina, no estresse desse animal. Então é um animal, no geral, aí considerado pouco estressado. Então ele faz essa brincadeira de o porquê que as zebras vivem assim. Muito bom. Tomer, que episódio bacana, gostei muito, tirei vários insights. Queria aqui agradecer pelo teu tempo e, enfim, dizer se tu tem alguma palavra, uma mensagem final aí para os ouvintes. Bom, queria te parabenizar pela iniciativa aí de estar junto nessa missão de levar informação para o campo. Sempre bom de ver colegas juntos nessa missão. Falar para todo mundo que está escutando, podem contar com o Rumencast sempre que precisarem. Passem lá na página, tirem suas dúvidas, a gente está aí para ajudar vocês. E é isso que faz sentido hoje no trabalho. Então, podem contar sempre que precisarem. Ótimo. Vamos junto então. Esse foi Tomer Durman, do Rumencast, e obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio.